Olá, esta é mais uma aula para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Nós continuaremos as atividades do caderno da cidade, o caderno de matemática. A aula passada nós fizemos uma atividade de aprofundamento nas operações básicas matemáticas. Agora nós vamos continuar. A proposta que tem no caderno é discutir alguns métodos, algumas maneiras de fazer multiplicação e divisão, tá? Então a gente pode usar o método tradicional que vocês vêm usando desde dos anos iniciais, mas aqui vai debater um pouquinho algumas ideias para a gente comparar tanto na multiplicação quanto na divisão. Então essa atividade começa na página 13, tá? Do caderno da cidade. Então vamos lá. Estratégias de cálculo. Ana e João acharam no celular algumas maneiras diferentes de calcular resultados de multiplicação e divisão e descobriram que nem todas estavam corretas. Nessa sequência, você irá conhecer e analisar algumas das estratégias encontradas por esses jovens, além de calcular resultados de multiplicação e divisão. Bom, então aqui ele pegou aqui uma maneira aqui de calcular usando um celular e como se estivesse pesquisando em algum site, alguma coisa assim. Então na atividade 1 tem a multiplicação de 25 por 93. Aí tem o primeiro jeito e tem o segundo jeito do que foi feito aí, tá? Então vamos lá. Pesquisando no celular, os jovens encontraram duas resoluções diferentes para a multiplicação de 25 por 93. Então 25 vezes 93, aí tem a primeira resolução, que não é o método tradicional que a gente costuma usar. O primeiro resultado deu 1815, tá? Aí metros deve ser alguma situação de medida, não está explicando muito bem o que é. E o segundo resultado deu 2325 metros também. Bom, então na primeira maneira desmembrou o número, em vez de colocar 25, colocou 25, um embaixo do outro, e 93, que é o número 93. Fez a multiplicação separada e somou os resultados, né? Aí deu o primeiro resultado. Na segunda pesquisa, vamos dizer assim, foi um cálculo mais elaborado. Foi 5 vezes 3, que é as unidades, certo? 5 vezes 90, porque 5 é a unidade do 25, e 9 e mais 3, 93, certo? Fez os cálculos separadamente. Depois, na parte de baixo, ele desmembrou, fez na unidade 5, né? E 5 agora é 20, né? Porque 20 mais 5 dá 25. E aí fez o mesmo processo. Fez 20 vezes 3, deu 60, e 20 vezes 90 deu 1800. Aí depois no final somou todos os resultados. Eu não vou entrar muito em detalhes porque a gente vai discutir esse método aqui na parte. Mas aí o que você vai fazer? Você vai comparar o resultado, porque ele pede aqui para a gente poder fazer. Ó. Uma das resoluções está errada. Qual é? Aponte os erros que você encontrou e justifica a resposta. A justificativa, eu creio que fazendo da maneira tradicional que a gente está acostumado, primeiro multiplicar o 5 por 93, conta lá a casa decimal. Eu costumo usar o sinal de mais para contar a casa da unidade e faz a mesma coisa. 2 vezes o 3 e 2 vezes o 9, faz a soma dos dois resultados. Uma das duas maneiras vai dar uma das duas respostas que estão lá, tá? Aí você coloca qual que é a resposta correta, certo? Bom, aí nessa parte aqui, ele vai explicar como que você pode fazer a multiplicação de uma outra maneira. Eu vou explicar desse jeito. Se você achar muito complexo, muito difícil de fazer, você pode fazer da maneira tradicional mesmo, não tem problema, só para dar uma treinada na parte da multiplicação. Mas vamos lá. 2, item 2, está na página 14. Ana observou a resolução encontrada por João e apresentou outra maneira de calcular a operação. Explique como Ana pensou. Então, o que fez? Era 93 vezes 25, certo? Então, o que foi feito ali? Fez 90 mais 3, que é igual a 93. E 20 mais 5 é igual a 25, certo?
Como que foi feito aí? Começou pelo 5 e fez a multiplicação pelos 2. Então, 5 vezes 3, ó, tá vendo? 5 vezes 3 dá 15 e 5 vezes 90. Esses números que terminam com 0 é sempre mais fácil de fazer a multiplicação. Por quê? A gente faz 5 vezes 9 dá 45, que é o resultado que está lá embaixo, tá vendo? E o 0 você só conta, né? Então, faz 5 vezes 9 dá 45, 5 vezes 0 dá 0. Então vai dar 490. Então ele fez a multiplicação aqui, certo? Depois fez a mesma coisa com 20, ó lá. Fez 20 vezes o 3, deixa eu só voltar aqui só para vocês verem, ó. 20 vezes o 3, que dá 60, que está embaixo do 15 ali. E 20 vezes 90. Como que foi feito de novo? Para tentar fazer o cálculo mental, que é um pouquinho difícil, principalmente para o aluno do 6º ano. Mas vamos lá. 2 vezes o 9 dá 18, dá o 18 ali. O que acontece? Como termina com 0, tanto 20 quanto 90, que é um 0 de cada, lá embaixo já colocou o resultado. Então fez 2 vezes o 9 dá 18 e mais 2 zeros, 2 de cada número. Tá? Então fez o cálculo mental, certo? Bom, e o que foi feito agora? A soma separadamente dos resultados. Então, primeiro somou a primeira coluna, que é 450 mais 1.800, deu 2.250, e somou 15 mais o 16, ou 15 mais o 60, que deu 75. E por último, somou a linha. É um pouquinho complicado esse jeito de fazer, né? Eu deixei explicado aí e tal, se vocês quiserem fazer assim, beleza. Se não quiser fazer, pode usar o jeito tradicional, tá? Mas a ideia, separando em números inteiros, para exercitar a maneira de fazer o cálculo mental, tá? Mas nem todo mundo consegue fazer assim. O cálculo mental não é uma prática que a maioria das pessoas consegue absorver. Ah, então eu não tenho capacidade? Não, a gente tem habilidades para algumas coisas mais apuradas, para outras não. Né? Então, assim, alguns conseguem fazer de maneira mental, outros não, vai ter que olhar na tabuada e fazer e tal, mas não tem problema. O importante é fazer, tá? Desde o método que você vai utilizar é um método particular seu. Bom, então eu fiz aí o resumo, tá? Se você quiser escrever aí, ela desmembrou os números e fez a multiplicação desta maneira aqui, ó, cruzado, tá? Então chegou nessa resposta. Bom, aí a proposta é que faça desse jeito, mas frisando, se você tiver dificuldade de fazer dessa maneira, faz da maneira tradicional, não tem problema algum. Bom, aí nessa sequência ele pede para fazer usando a calculadora, mas eu gostaria que vocês fizessem sem a calculadora, porque se tem dificuldade, se for fazendo a calculadora, vai continuar com a dificuldade, tá? Então eu vou fazer utilizando o método, vou deixar indicado para vocês utilizando esse método de desmembrar o número e fazer a multiplicação cruzada igual estava lá. Se você achar difícil de fazer dessa maneira, pode fazer do jeito tradicional, tá? Então, olha só, 38 vezes 12. Então, 38 vou separar por um número inteiro que foi mais fácil, que é 30 mais 8. E o 12 seria 10 mais 2. Aí faz a multiplicação cruzada. Faz o 2 por 2, 2 por 30, 10 vezes 8, 10 vezes 30. Lembrando que o 10 vezes 30 vai terminar com 2 zeros, certo? E aí você faz 1 vezes 3, coloca o resultado lá. Tá? Aí faz a soma das colunas e depois faz a soma da linha, dá o resultado, certo? Se for optar por esse método. Se não, pode fazer do jeito tradicional mesmo, não tem problema. Aí, o item B é 183 vezes 21. Então, eu vou separar por número inteiro, ó, 180 mais 3, que é 183, e 20 mais 1, que é 21. Fazer do mesmo jeito que foi feito o outro lá. Tá lá o exemplo na página anterior. 44 vezes 33, então eu vou fazer 40 mais 4, que é 44, e 30 mais 7, que é 37. Aí faz a multiplicação do jeito lá, soma as colunas e soma a linha no final, dá o resultado. E por último, 345 vezes 22. Então, fiz 340 mais 5 e 20 mais 2. Repara que eu dei sempre prioridade para os números que são exatos com terminação de 0. Né? Que aí fica muito mais fácil de fazer. Igual 20 vezes 5, você faz o quê? Você faz 5 vezes 2, dá 10, aí você acrescenta o 0, que é igual a 100, certo? Então dá pra, a ideia é tentar exercitar o cálculo mental, tá? Frisando, se achar difícil fazer dessa maneira, pode fazer pelo método tradicional, não tem problema nenhum não. Bom, continuando aqui,
Você conhece outras maneiras de efetuar multiplicações? Descreva e compare a resolução. Aí a outra maneira é o que a gente conhece como algoritmo de multiplicação, que aqui vai explicar o jeito que é o método tradicional que a gente geralmente usa, que é fazer pela unidade, depois pela dezena e assim vai. Eu vou explicar aqui o método novamente, se você tiver alguma dificuldade, a hora é agora de tirar, que é o algoritmo da multiplicação. Bom, aqui ele está usando a multiplicação tradicional que a gente já conhece, né? Ele falou aqui, ó, João encontrou outra resolução para a multiplicação e mostrou para a Ana. Então, o resultado de 286 vezes 78 deu 22.308. Bom, o método que ele usou, embaixo da unidade ali do 8, ele completou com 0. Eu costumo colocar o sinal de mais, a maioria faz desse jeito, mas tem outras maneiras. Você pode completar com 0 igual está aí, você pode usar o sinal de mais ou pode deixar o espaço em branco, tá? Eu vou fazer do jeito que eu costumo fazer, aqui do lado. Se você quiser acompanhar, acompanha. Se não quiser, usa o método da sua preferência. Mas é o algoritmo da multiplicação. Então vamos lá. Aqui, ó. Vou fazer o primeiro começando com 8. Então 8 vezes o 6. 8 vezes 6 dá 48. Já vou pedir para quem não fez a tabuada, faz a tabuada, deixa a tabuada no caderno, que aí você vai consultando. Não tem problema nenhum consultar a tabuada. De tanto consultar, acaba memorizando a grande maioria, né? Então, 8 vezes 6 dá 48, fica o 8, sobe 4 aqui na próxima unidade. 8 vezes 8 dá 64, com o 4 que subiu, mais 4, 68. Então fica o 8, sobe 6. 8 vezes 2 dá 16, com o 4 que subiu, é igual... 8 vezes 2 dá 16, com o 6 que subiu, é igual a 22. Então eu fiz a primeira parte. Aí, comparando, o número é o mesmo, né? 2.288. Nessa parte aqui que eu optei por fazer, que eu faço um pouquinho diferente, eu coloco o sinal de mais aqui nessa última casa. Repara do lado que ele colocou 0. Tanto faz, tem gente que faz assim também, mas o mais comum é colocar o sinal de mais. Aí coloquei o sinal de mais, agora eu vou fazer a mesma coisa. 7 vezes, agora vou fazer com a dezena, né? 7 vezes o 6 e assim vai fazendo os outros resultados. Mas repara que eu contei a casa ali e tenho que somar o resultado que dá das duas multiplicações. Então, 7 vezes 6 dá 42. Então, fica o 2 e sobe 4. Coloquei em vermelho ali para ficar destacado, que é da segunda multiplicação agora. 7 vezes o 8 dá igual a 56. Com o 4 que subiu dá 60. Então, fica 0 e sobe 6. 7 vezes 2 dá 14. Com o 6 que subiu é igual a 20. Tá? Aí agora a gente vai fazer a soma dos resultados linha por linha. Então, o 8 desce direto, que não tem número para operar. 8 mais 2 dá 10. Então, sobe 1. Esse 1 vai subir aqui na soma, não lá em cima. Tá? Tem que ficar esperto com esse detalhe que às vezes o pessoal erra, né? Aí eu vou somar agora 2 mais 1 dá 3, mais 0 continua dando 3. 2 mais 0 dá 2. E o 2 desce direto, que não tem ninguém para operar. Ou seja, o resultado deu o mesmo, eu só fiz do jeito que eu costumo fazer, que a maioria costuma fazer. Isso aí que é chamado de algoritmo da multiplicação. A palavra algoritmo é um método, uma maneira de fazer o cálculo, tá? Então, essa maneira que a gente mais utiliza para fazer, certo? Bom, continuando aqui, como foi obtido o resultado o número 22.308 pelo algoritmo da multiplicação. E aí tem a B. A B, que é um erro muito comum que o pessoal, até nas aulas presenciais, tinha algumas pessoas cometendo. Aí eu vou fazer aqui novamente para ver o erro comum que faz. Ó, Ana perguntou se a resolução estava correta, porque ela achava que o resultado seria 4.290. Explique como Ana chegou ao resultado 4.290 e que erro ela cometeu. Bom, então, voltando aqui, fazendo as multiplicações, o resultado vai ser o mesmo. Então, 8 vezes 6 dá 48, vai 4. 8 vezes 8, 64, com 4, 68, sobe 6. 8 vezes 2 dá 16, com 6, 22. Aí, aqui que é o erro que o pessoal comete, principalmente quem está aprendendo, mas vocês do sexto, a maioria já não comete mais esse erro. Mais 7 vezes 2 dá 42. Aí coloca o 2 aqui, ó, sem contar a casa. Tem que contar, senão vai dar errado. Aí sobe 4.
7 vezes 8 dá 56, com 4, 60, sobe 6. E 7 vezes 2 dá 14, com o 6 que subiu dá 20. Se a gente fazer a soma agora, a gente vai fazer o que? 8 mais 2 dá 10, ficou 0, sobe 1. 1 mais 9, 1 mais 8 dá 9, mais 0 dá 9. 2 mais 0 dá 2, e 2 mais 2 dá 4. Olha lá, 4.290, certo? Então, qual foi o erro que foi feito? A multiplicação está correta, os números são esses daí mesmo. Repara que foi igual os resultados que deu na parte anterior, só que não contou a casa para fazer a soma. Tá? Então o erro foi esse daqui, ó. A Ana não contou a casa para realizar a soma. Então tem que contar a casa ali da unidade, sempre que for fazer por esse algoritmo aí da multiplicação. Pode usar o mais igual eu fiz, pode usar o zero ou deixar a casa em branco. Não se esquecer, mesmo que faça a multiplicação correta, na hora de fazer a soma vai dar um resultado diferente. Repara que o resultado correto é 22.308. E esquecendo esse detalhe, a gente chegou com um resultado diferente, um resultado errado, certo? Bom, continuando, aí ele pede para fazer o que? Utilizando a estratégia encontrada por João, estime os resultados das multiplicações, resolva e confira os resultados na calculadora. Para vocês não precisarem usar a calculadora, eu já coloquei os resultados aqui, e aí vocês só efetuam a multiplicação. É um pouquinho complicado, porque os números são um pouquinho grandes para vocês, né? E aí pode fazer usando a tabuada, né? Não tem problema algum usar a tabuada tal que vocês têm aí tenta chegar nesses resultados que estão aí, certo? Usando o segundo método do jeito que você preferir, beleza? Bom, então vamos lá, agora é a divisão, agora é o demônio mostrando o chifre, né? Todo mundo tem medo da divisão. Atividade 3. João encontrou a resolução de uma divisão em seu celular e achou muito interessante. O procedimento encontrado por João é baseado em multiplicações aproximadas. Ele mostrou para a Ana a solução encontrada. Então tá lá o resultado da divisão. 234 dividido por 6. Então o que ele fez ali? Ele pegou algumas multiplicações que são próximas desse número, que ele colocou como multiplicações conhecidas. Então 30 vezes 6 dá 180, tá vendo? Então ele colocou 30 já direto, e tá lá escrito do lado, o número 6 cabe 30 vezes em 234, porque 40 vezes passa, né? 40 vezes vai dar 240. Então ele fez a subtração já direto, então colocou 30, aí fez lá 238 menos 180, sobrou 54. E aí usou o 9 vezes 6, que é igual a 54. Por quê? O número 6 cabe 9 vezes. É isso que a gente tem que pensar na hora de fazer a divisão. Obviamente a divisão é um pouco mais complicada, a gente vive numa sociedade, né, individualista, a gente sabe somar, mas não sabe dividir, né? Então mas a ideia é essa, a gente tem que ir pensando quantas vezes o número cabe dentro do outro, tá? Então aí fez 6 vezes 9, que é igual a 54, aí subtraiu e aí chegou ao resultado, o resto zero. Aí o que ele fez? O 30 e mais o 9, que é igual a 39, que é o resultado desta divisão. Esse método aí não é muito utilizado, até comenta aqui que é um método utilizado na parte de baixo, e fala aqui, ele descobriu ainda em sua pesquisa com o celular que esse procedimento de divisão em alguns países utilizado, como nos Estados Unidos, e é conhecido como método americano. É um método um pouco complicado para a gente que faz de uma outra maneira, mas é um método que pode ser discutido aí, tá? Então eu explico como foi resolvida a divisão. Então, usando multiplicações conhecidas aproximadas, que é o que ele fez lá, foi próximo do número que ele foi tentando achar e fazer. Eu vou fazer a divisão a próxima divisão que tem, usando os dois métodos, e aí você vê qual é o método que você acha mais fácil de fazer. A gente vai dar prioridade para o método que a gente já utiliza nas aulas, mas se caso você queira gostar desse método chamado de método americano, pode usar.
Bom, 2, ó. Agora faça a divisão de 396 dividido por 4, utilizando esse método. Bom, eu vou fazer pelos dois para a gente poder ver qual é a maneira que acha mais tranquilo de fazer. E vou fazer usando o método, vamos dizer assim, brasileiro, né? Então, o que nós vamos fazer? Pegar lá o 3 e dividir por 4. 3 não dá para dividir por 4 porque é menor, então a gente faz o agrupamento aqui e coloca 39. Aí nós vamos fazer 4 vezes quanto que dá 39, ou mais próximo que a gente conseguir fazer. Então, quantas vezes o número 4 cabe dentro de 39? Então, cabe 9 vezes, porque 4 vezes 10 passa, que é 40. Então, 4 vezes 9 dá 36. Então, nós vamos colocar o 36 aqui, subtrair e ver o quanto que sobra. Sobra 3. Então, significa que o número 4 cabe 9 vezes dentro de 39 e sobra 3, certo? Continuando, a gente baixa o próximo número, que é o 6. Então, fica 36 com o resto que sobrou da divisão anterior. Aí, nós vamos fazer 4 vezes quanto que dá 36. É o 9, acabamos de fazer. Tira o 36, sobra 0. Então, o resultado da divisão de 396 por 4 dá 99 e sobra 0. É uma divisão que a gente fala que é a divisão exata. Usando o método americano, ali fica muito aberto para a gente poder fazer. A gente pode usar qualquer número para fazer, né? Então, eu escolhi fazer, como a gente sabe que 4 vezes 9 dá 36, colocando 90 aqui, só vai acrescentar o 0. 4 vezes 9 dá 36, 4 vezes 90 vai dar 360, que é o 4 vezes 9, 36, e mais o 0. Então, eu vou tirar 360 aqui, certo? Então, vai ficar 396 menos 360, sobra 36. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais o número que dá 4 vezes o 9, né? Que dá 36. Tirando aqui, sobra 0. Aí, a gente faz a soma dos números que a gente usou, que foi 90 mais 9, que é igual a 99, tá? Então, método americano, método que a gente costuma usar aqui no Brasil, à esquerda. Bom, as duas maneiras dão o mesmo resultado, né? Aqui o que vai fazer? Ó? Vai pedir para fazer as divisões a seguir. Primeiro estime os resultados, depois faça o cálculo e por último confira os resultados da calculadora. Bom, eu já vou colocar os resultados também e aí vocês tentam fazer a divisão usando eu acho melhor vocês usarem o método que a gente já costuma usar aqui, tá? Mas quem quiser usar os outros métodos, o método conhecido como americano, pode usar. Então, o resultado da primeira é 64, o resultado da segunda 245, o resultado da terceira 38, o resultado da quarta 163, o resultado, aqui já tem 3 números na chave, hein? Então, acho que vocês vão apanhar um pouquinho para fazer aqui, mas vamos lá. O resultado da quinta vai dar 46 e o resultado da sexta vai dar 42, tá? Então, sempre pensa nessa ideia, principalmente essas duas últimas aí, que é um pouquinho mais difícil. Você vai ter que agrupar os números para que fique maior pelo número que está na chave. Então, por exemplo, se você pegar 5 dividido para 132, não dá. 59 também é menor, então você tem que pegar o 594. E aí, uma estimativa que a gente pode fazer, eu vou voltar nos outros que são mais fáceis, né? Então, a gente faz como lá, ó. A gente vai pegar, por exemplo, ali o 32, certo? A gente vai ver mais ou menos qual é o número que chega próximo, que é o 6, que já está ali na resposta, né? Então, você faz 5 vezes 6, vê quanto que dá e tira, baixa o número que sobra e acabou. Ali, ó, por exemplo, o 2, o 4 já está ali. Nesses daqui, por exemplo, como é que a gente faz a estimativa? Ali vai pegar o 45. Então, 12 vezes quanto que dá 45 vai chegar próximo? 12 vezes o 3, está ali na resposta. Já vai ajudar vocês a fazer, né? Aqui, a mesma situação, ó. 24 tem que pegar. 15 vezes 2 dá 30, né? Então, tem que usar uma vez. Já tá os números ali, vai ajudar vocês a fazer a divisão, certo? Bom, nessas daqui já é um pouquinho mais difícil, aí tem que, olha, 132 vezes 4, que é o mais próximo, que vai chegar de 594. Aí subtrai e vai fazendo o esqueminha aí, tá? Bom, agora aqui, ó, tome nota.
João descobriu em suas pesquisas a importância de estimar o resultado antes de resolver a operação. A estimativa, que é uma aproximação mais ou menos para ver o quanto que dá, né? Pode ajudar na realização dos cálculos. Você já utilizou estimativas em algumas operações? Percebeu a sua importância? Procure usar as estimativas sempre que for fazer o cálculo. Ela lhe indicará o intervalo confiável para a sua resposta. Bom, agora aqui, na atividade 4, a última de hoje, ele vai pedir para que a gente acelere o processo da divisão, tá? Fazer um pouco mais rápido a divisão. Então vamos lá, na atividade 4, Ana encontrou no celular a divisão feita pelo método breve e mostrou o cálculo para João. Explique como essa divisão foi feita. Então, pegou lá 234 dividido por 6. Então, o que que fez lá? Né? Então, pegou 23, 6 vezes o 3, que é o primeiro dígito ali, o primeiro algarismo que está na chave, 6 vezes 3 dá 18. Em vez de fazer a subtração, 23 menos 18, a gente já coloca o resultado direto da divisão, ou seja, de 18. O quanto que falta para chegar no 23? Então é 18, 19, 20, 21, 22, 23. Falta 5. Então, em vez de fazer a subtração, você já coloca o quanto que falta para chegar no número. Então, sobrou 5. Baixou o 4, ficou 54. 6 vezes o 9 dá 54. Então, em vez de fazer embaixo menos 54, que sobra 0, a gente já pensa de 54. Quanto que falta para chegar em 54? Falta nada. Nada em matemática é 0. Então, como que foi feita essa divisão? O método breve aí, o que foi feito? Ele foi tentando fazer os cálculos mentalmente. Então, os cálculos da subtração foi feito mentalmente para poder chegar nas respostas. Tá? Então, é dessa maneira que vai fazer. Se você sentir dificuldade de fazer dessa maneira no começo, não tem problema. Pode fazer a subtração e tal, né? Dos números, como a gente faz regularmente. Mas a ideia é que tente agilizar esses cálculos aí para usar um método que chamou aí método breve, que é mais rápido de fazer o cálculo. Bom, compare as resoluções encontradas por João e Ana e aponte o que considera similar nos dois procedimentos. O método breve é mais rápido de fazer. O outro é um pouquinho demorado, mas você tem mais precisão nos cálculos, né? Mas independente do método, usando os procedimentos corretos, a gente chega no resultado. Tanto faz usar uma maneira quanto outra maneira, tá? Bom, aí escreve aí o que vocês acham aí, é uma resposta pessoal. Agora aqui ele fala para usar a estratégia do método breve, certo? Que é o que? Em vez de você fazer a subtração, você já tentar fazer os cálculos mentalmente. Então a primeira aqui, ó, que é 408 dividido por 4, aí pensa lá, 4 vezes quanto que dá 4? 4 vezes 1, não é isso? 4 vezes 1 dá 4. Quanto que falta para chegar em 4? Falta 0. Então já coloca 0 direto. Se quiser fazer 4 menos 4 e colocar o resto, não tem problema. Mas a ideia é que você tente fazer esse método um pouco mais rápido. Baixa o 0, que esse as pegadinhas que vocês dizem aí, né? Mas se você pensar 4 vezes quanto que dá o número, você não erra, porque 4 vezes quanto que dá 0? É o 0, certo? Tira 0, 0 menos 0 sobra 0, baixa o 8, tenta fazer 4 vezes quanto que dá 8. Essa divisão aí também ela vai ser uma divisão exata, tá? Agora o próximo com dois números nas chaves, que aí já se enrola um pouco aí para fazer, né? Então é 5.460 dividido por 52. Primeiro, o 5 não dá para dividir por 52, que é menor, então tem que ser 54. 52 vezes quanto que dá 54 é uma vez só. Então você vai colocar 1, vai ver o quanto que sobra, ou você faz mentalmente. De 52, o quanto falta para chegar no 54? Falta 2, né? Você pode colocar direto. Se não quiser colocar, você coloca 54 menos 52, tira o número, vê o quanto que sobra. Baixa lá o 6, vê quanto que dá aí, né? Aí se não der o número, que nesse caso aí vai ser outro caso, vai sobrar 26. 26 é menor do que o 52, não é? Então você vai colocar 0, certo? 0 e vai tentar efetuar a multiplicação aí. Aí baixa o 0,
que está do lado do 6 e tenta resolver, tá? Essas daí vocês provavelmente tem um pouquinho de dificuldade, mas aí pode ir tirando as dúvidas caso tenha dificuldade. Bom, e aí o último exercício aqui, ele vai falar sobre os nomes que a gente dá para o algoritmo de chave, que é chamado, que é usado para divisão, e aí a gente vai ver qual a importância dessas características aí. Então, olha lá, numa divisão, os termos da operação estão indicados a seguir. O D seria o dividendo, que é o número que eu vou dividir. O que fica dentro da chave é chamado de divisor. O que sobra da divisão, e tem que ficar atento, sempre tem que ser menor do que o número que eu estou dividindo. Se eu estou dividindo por 2, tem que sobrar 0 ou 1, ou se sobrar um número maior do que 2, ou igual a 2, significa que eu usei o número errado na chave, né? E o resultado da divisão a gente chama de quociente, escreve com QU, mas a gente lê como se fosse com o som de C, quociente, tá? Então esses são os números que tem aí. Bom, então aqui pegando, ó, por exemplo, ele vai pedir novamente com o auxílio da calculadora, mas eu queria que vocês tentassem fazer a divisão sem usar a calculadora, depois pode conferir se for o caso, tá? Mas tenta fazer sem a calculadora, pode usar a tabuada que vai ser bom para vocês. Bom, então tá lá falando aí, ó, estime o quociente e resolva as divisões com o auxílio da calculadora. Discuta os resultados encontrados, como você faria para encontrar o quociente e o resto considerando os resultados da calculadora. Bom, tenta fazer sem a calculadora. E aí depois a gente, na próxima etapa, eu deixo a dica de como que você vai usar a calculadora usando todas essas relações aí, que é o quociente, o resto, o divisor, o dividendo e assim vai. Bom, então aqui, ó, quem que seria o dividendo? Dividendo 214, o divisor 5. Essas divisões, nessa parte da atividade, todas elas não vão dar o resultado exato. O que significa isso? Quando você dividir, não vai sobrar 0, vai sobrar um número qualquer, que não é 0, que é a divisão que a gente fala que é exata quando sobra 0. Então, ou seja, dividindo por 5, pode sobrar 1, 2, 3 ou 4, certo? Fazendo a divisão da maneira correta, tá? Então, aqui nós vamos ter que fazer o agrupamento, vai ser 21, aí vamos fazer 5 vezes quanto, que dá 21, ou chega próximo. Tira lá o resto, sobra o resto, baixa o 4, fica o número lá, aí você vai fazer 5 vezes quanto, que dá o valor, e aí vai sobrar, que sempre vai sobrar alguma coisa nessa parte da divisão, tá? A mesma coisa aqui, 1114 dividido por 7, tem que fazer agrupamento aqui para ficar 11, para ficar maior, porque o 1 é menor que 7, aí vai pensando lá 7 vezes quanto, que dá o 11, chega próximo, vai tirando os restos e tal. Tem alguns exemplos também que nós fizemos das aulas anteriores que vocês podem olhar para ajudar a resolver. Agora aqui, 125 dividido por 9, novamente vai ter que fazer agrupamento aqui porque 1 é menor que 9, então tem que pegar o 12. Então 9 vezes quanto que dá o 12, ou chega o mais próximo de 12. E aí o último não precisa fazer agrupamento, porque 5 é maior que 3, então já faz direto. 5 vezes quanto que dá 3 vezes quanto que dá 5, chega próximo, vai fazendo os restos. O resto pode calcular os restos de cabeça, igual está na atividade anterior, ou pode subtraindo, igual da maneira que vocês acharem melhor. Bom, e na última parte aqui, aí pode usar a calculadora, que é só para conferir os resultados. Ele fala aí, ó, nas divisões com o resto, como você faria para verificar se a divisão foi realizada corretamente? Use a calculadora para descobrir, discuta oralmente, não vai ter como discutir, né? A aula online é cruel. E registre uma pequena síntese relacionando dividendo, divisor, quociente e resto. Aqui eu coloquei, você pode só conferir na calculadora, se for o caso, tá? Eu coloquei aqui, o que é 214? A gente dividiu por 5, o resultado dessa divisão vai dar 42 e vai sobrar 4. Se você fazer 5 vezes o 42 mais 4, vai dar o 214. Então, o divisor, que é o 5, o quociente, que é o resultado da divisão, que é 42, e o 4 é o resto. E aí isso vai dar o dividendo, certo? Então, você pode fazer o cálculo, pode fazer na calculadora, que é só para conferir, tá?
o segundo número, 125, que eu coloquei aqui. Então ficaria 9 vezes 13. Então estava dividindo por 9, vai dar 13, vai sobrar 8. Então 9 vezes 13 mais 8 vai dar os 125. E o quarto número aqui que eu coloquei, acho que está um pouquinho fora da ordem lá, mas não tem problema não. Então vai ficar 7 vezes 59 mais 1. Então dividido por 7, o resultado, que é o quociente, vai dar 159 e vai sobrar 1. Se você fazer 7 vezes 159 mais 1, vai dar o 1114. E o último número, 512 dividido por 3, vai dar 70 e vai sobrar 3. Repara que o último número que está somando, não é? Ele é sempre menor do que o número que está multiplicando, que é o número que está na chave lá da divisão. Isso é uma característica matemática, é um padrão matemático. Se sobrar um número menor, independente de onde você está fazendo, no começo ou no final, sobrar um número maior do que o número que você está dividindo, do que o divisor, significa que você cometeu algum erro de cálculo, tá? Então, como é que chega no dividendo, que é o número que está fora da chave? A gente pega o divisor vezes o resultado da multiplicação, que é chamado de quociente, mais o resto vai dar os valores certinho aí, tá bom? Então essa parte, se você quiser, pode fazer na calculadora. As outras evita usar, porque se tiver dificuldade, faz na calculadora, aí nunca vai tirar essa dificuldade. E aí mais vai carregando isso futuramente e aí acaba ficando com essa defasagem aí no conteúdo, tá bom? Principalmente na divisão, é bom dar uma exercitada. Então é isso para a aula de hoje. Termine os exercícios que ficou. Qualquer dúvida pode perguntar pelo WhatsApp ou pelo Classroom, tá bom? Um abraço a todos, até!